não interessa as pessoas do mal, mas as pessoas do bem precisam ouvir isso. O Evangelho dos Fariseus, da autora Aieme Rocha, sem sombra de dúvidas, tem incomodado a muitos. Nós temos aqui, de fato, uma crítica social, espiritual, ambiental e religiosa. Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Pastor Aleph Lopes. Este aqui que vos fala. Desde já, deixe seu curtir aqui abaixo, seu comentário. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal para que você possa receber notificações para o seu crescimento pessoal, espiritual e ministerial. O dízimo importa mais do que os corações. Dentro do contexto bíblico, nós podemos entender que alguns debates são necessários para que haja manifestação dos sinceros. Paulo declara isso em 1 Coríntios, capítulo de número 11. É necessário que haja entre vós dissensões para que se manifestem os sinceros. Porém, de suma importância compreendemos que essa música aqui tem uma crítica construtiva dentro do seu âmbito social, espiritual, ambiental e religioso, está agora simplesmente sendo debatida se é uma música que enaltece o nome de Deus ou se é uma crítica. É importante que se diga que existem vários louvores e de fato essa música não é um louvor, e sim uma crítica para despertamento de uma geração adormecida. Obviamente que nós não estamos aqui para generalizar, mas muitos estão simplesmente na zona de conforto. Um evangelho de fariseu. O que nós estamos vivendo é um grito no meio de um caos, aonde um caos social está impregnado dentro da religiosidade. O Evangelho dos Fariseus é simplesmente uma licença poética para denotar aqueles que estão preocupados com seus próprios egos, preocupados com seus próprios umbigos, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Expressão fariseu em hebraico pachaim, em grego fariseus, que significa dizer radical. E o contexto bíblico nos apresenta separado, aqueles que não podem tocar naqueles que estão imundos ou à margem da sociedade. A Aieme Rocha, ela faz uma crítica social, espiritual, ambiental e religiosa. Trata a respeito da questão de suma importância, que é a proteção dos menores, os vulneráveis, que trata a respeito do João que foi desaparecido, ou simplesmente a Maria que desapareceu, crianças sendo vilipendiadas na sua inocência. E a igreja, ela deve protestar, e não apenas protestar contra o mal, mas simplesmente refutar o mal pelas ações benéficas da paz do Evangelho de Cristo Jesus. Martin Luther King declarou: o que eu temo não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É importante que tenhamos em mente que este hino não é uma crítica particularmente a um indivíduo, mas a uma geração que está se perdendo nos seus próprios egos. A palavra ego em grego significa ego, eu, se perdendo no seu próprio eu. Sim, pregadores famosos falando a respeito que isso não é louvor que enaltece o nome do Senhor. De fato, isso não é um louvor que enaltece o nome do Senhor. Mas até quando louvores enaltecendo o nome do Senhor e uma geração se perdendo nos chamados egos próprios. É importante dizer que ela usa o que nós conhecemos na literatura como licença poética, que nada mais é do que usar algumas palavras ou figuras de linguagem para fortificar a sua mensagem, dar uma tonalidade a mais, para que haja um despertamento na consciência. É um verdadeiro chamado para a autocrítica. O que você tem feito com a sua fé? Apenas orações ou tem tido ações em prol da glória de Deus? É importante que tenhamos em mente que todo avivamento espiritual gera um impacto social. Dentro da história dos avivamentos, o primeiro grande despertamento nos Estados Unidos, o segundo grande despertamento, o movimento pentecostal em 1901, o movimento pentecostal na rua Azusa, Los Angeles, 1906, William Joseph Seymour, todos tiveram impacto social além do espiritual, porque primeiro é o espiritual impactado para impactar o social de fato e verdade. Que temos por certo o compromisso que temos para com o nosso próximo. É importante ressaltarmos uma frase que é de suma importância para a defesa dos pequeninos, para a glória de Deus. Com um grande filme, O Grito da Liberdade, O Som da Liberdade, que é a seguinte frase: os filhos de Deus não estão à venda. A Aieme Rocha, ela faz uma crítica ambiental, espiritual, não generalizando, apenas uma ponderação, que existem muitas igrejas sérias, pastores piedosos e idôneos, que cuidam das causas humanitárias, não apenas do nosso país, mas no mundo. É muito importante que se diga isso, que a igreja,
evangélica trata a respeito das causas humanitárias conforme Cristo nos ensinou. O Antigo Testamento está recheado de profetas que usaram o contexto que eles viviam para simplesmente pegar as figuras de linguagem nas suas expressões e aplicar para a compreensão daquele povo. A M. Rocha, ela pega agora a Ilha dos Marajós para que possa servir de exemplo e traz um despertamento contra o abuso infantil, pedofilia, que é uma das mais terríveis misérias da humanidade, que as nossas crianças merecem respeito, amor e carinho por parte dos pais, por parte da sua família, dos de perto, e respeito por onde passarem. É importante que se diga que a crítica construtiva, ela se traz a respeito da crítica contextual. A crítica contextual se aplica a um indivíduo inserido na sociedade. Ela vai inserir a vida que ela está vivendo, o que ela viu, e aplicar na letra para um despertamento e uma autocrítica da igreja e por parte daqueles que ainda estão dormindo no sono da indolência. Aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 14, desperta tu que dormes, porque Cristo te esclarecerá. Então que possamos, uma vez mais, sermos despertados pelo Senhor. A autocrítica, ela é a licença poética usada pelos profetas do Antigo Testamento para dizer algo que a nação não quer ouvir. Chamado profeta Isaías, ele usa o dom, a licença poética, um dos maiores eruditos da literatura judaica, para trazer Judá para o arrependimento genuíno. Obadias, Amós, eles vão usar agora a licença poética da agricultura daquela ocasião para trazer a nação para os pés do Senhor. Que possamos ter, sem sombra de dúvidas, o despertamento segundo a voz do Senhor pela sua própria palavra. Lembrando, os filhos de Deus não estão à venda. Que Deus tenha misericórdia de todas as nossas crianças do Brasil e do mundo. Que possamos orar, e não apenas orar, mas agir em prol da proteção dos mais vulneráveis em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa música, que é, sem sombra de dúvidas, uma crítica social, espiritual, ambiental e religiosa. Que Deus abençoe o nosso país.